Ô, meu nobre, tudo bem? Tudo bom, meus homens? Como vai? Maravilha, maravilha. Bom falar contigo, bom falar contigo. Como é que você Tudo tá? ótimo. Tá na Alerj Tô ainda ou já tô na conseguiu Alerj, tô aqui no gabinete. uma... Tá corrido. E depois dizem que político não trabalha, né? É, Pois é, quando a o... gente terminar essa live, eu tô indo para um evento lá no Hotel Nacional. Então, hoje é tudo correria. Tá certo, vamos ser breve então. Mas, pô, Você sabe primeiro... que eu tava agora no plenário, né, que concederam uma medalha Tiradentes para o Brasil Paralelo. Eu vi. Aham, aham. O pessoal merece, né? O pessoal do Brasil Com Paralelo certeza. Eu que não presta. tenho, né? Aham, aham. Eu me abstenho a medalhas porque acho que o parlamento gasta muito tempo com medalhas e às vezes dá medalha para gente que não merece tanto assim. Mas no caso da É, Brasil Paralelo, eu abri é. uma exceção e votei a favor. Aham, tá certo, parabéns, parabéns. não, o trabalho primeiro, de resgate cultural, né, que o Brasil Paralelo faz, e também um trabalho de contraponto às narrativas que dominam o cenário cultural é muito importante, né? Muito importante. Parabéns Perfeito. pelo voto, parabéns pelo voto. Mas, Alexandre, muito bom falar contigo, fazia tempo que a gente não conversava, e Verdade. eu quero começar logo perguntando notícias boas aí, né? Primeiro me conta dessa vitória no Supremo Tribunal Federal em face aí das absurdidades do nosso judiciário fluminense. Me conta um pouquinho sobre essa luta e como é que foi essa vitória tão importante. A gente estava com duas lutas, na verdade, né? Uma para tentar anular uma lei que foi aprovada aqui na Alerj, mas obviamente para beneficiar o Judiciário e o Ministério Público, que hoje a gente sabe que não estão cumprindo os limites da lei de responsabilidade fiscal. Então, a gente aprovou uma lei aqui que criava uma fraude fiscal para permitir que o MP e o Judiciário não cumprissem os limites de gasto com o pessoal que é restrito pela Constituição e, por consequência, pela lei complementar da responsabilidade fiscal, em que a gente passava a computar os royalties de petróleo, que são uma riqueza que pertence ao povo fluminense, obviamente, e não pode nunca ser encarada como receita originária de poder, né? E o que basicamente essa lei aprovada aqui na Alerj dizia que os royalties poderiam, e aí criando uma margem para que eles descumprissem o limite legal com o pessoal. A gente está ainda nessa briga, já tivemos um parecer favorável da AGU, estão aguardando agora a PGR se manifestar, mas eu tenho certeza que está muito bem fundamentada a nossa ação e acredito que a gente vai ser 100% vitorioso. E na que saiu agora a decisão, né, a gente estava questionando uma lei de custas processuais e assim, é bom contextualizar o momento, né? O judiciário, ele chancelou e participou durante a pandemia do debate, assim como o Ministério Público, né, mas principalmente o judiciário, que foi quem enviou essa lei de custas, participou do debate de medidas restritivas, de todo o agigantamento do Estado perante as liberdades individuais das pessoas, e quando a gente chegou ao final da pandemia, ele nos manda um projeto de lei em que, primeiro, você majorou absurdamente as custas processuais, e as custas processuais do Rio de Janeiro são muito caras, são uma barreira de acesso da classe média ao judiciário, e Sim, eles sim. viram esse projeto. Ah, Não, só diga, diga. um parênteses, isso que você fala é verdadeiramente estarrecedor, porque, enfim, a- a- aqueles que nos assistem e que são teus seguidores, que evidentemente não me conhecem, eu sou advogado, né, vivo aí há 30 anos nos corredores dos fóruns, e ações em todo o Brasil, e as custas judiciais do Rio de Janeiro, antes desse aumento, já eram umas das mais caras, se não a mais. Se não a Uhum. mais. Eu tenho ali minhas dúvidas, porque eu acho que, mesmo antes do aumento, as custas no Rio de Janeiro
já ocupavam ali a primeira posição. Agora, então, eu não tenho a menor dúvida de que nós estamos com as custas mais caras. Se a gente incluir as taxas dos cartórios, etc., é muito provável que a gente seja o estado mais caro, ou está ali no top 5 ali tranquilamente. Pra você ter uma ideia, quando eu fui protocolar o meu pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, na época que ele começou a atuar no, Inquérito do fim naquele do mundo inquérito lá. lá das fake news, né? Não sei nem como classificar essa aberração. Quando ele começou a atuar nesse inquérito, eu protocolei no Senado um pedido de impeachment. E aí, eu lá em Brasília, tive que abrir uma firma e reconhecer. Eu gastei, com abertura de firma e reconhecimento, R$ 1 e alguma coisa. Aqui no Rio você não gasta menos de 50 pratas, né? Então, assim, para quem não sabe, quem define as taxas dos cartórios, enfim, como que o cartório vai te cobrar para registrar os atos da tua vida, é a Corregedoria do Tribunal de Justiça, por consequência, o Poder Judiciário. Então, se o preço da transferência do seu imóvel, aquele protesto extrajudicial tá caro, é por conta do Judiciário, ele é o culpado por isso. E aí, quando eles enviaram esse projeto de lei, né, essa mensagem aqui para a LERJ, eu, primeiro, descasquei muito a questão da irresponsabilidade com o cidadão fluminense que estava saindo de uma pandemia, já todo esturricado por conta das medidas restritivas, e convenhamos, servidor público foi para casa, trabalhou remotamente, não teve nenhuma perda salarial, inclusive já conquistou diversos reajustes, e o cidadão, que é quem paga essa conta toda, inflação galopante, enfim, vem sofrendo todas as consequências das medidas estatais que proibiram as pessoas de saírem às ruas. E aí, além disso, além da imoralidade do aumento, o projeto era de uma atecnia jurídica absurda. Então você via lá o judiciário criando multas processuais, invadindo competência da União, que é quem detém a competência para legislar sobre o processo, e também criando barreiras restritivas à justiça gratuita, sob o argumento pífio de que eles precisavam ter economia processual, como se o reflexo da quantidade absurda de processos é por conta da morosidade, é por conta da ineficiência do judiciário. Obviamente que existem demandas, mas muitas delas se estendem por anos, não por culpa de quem é autor ou de quem é réu, e sim por conta da ineficiência do judiciário. Para você ter uma ideia, essa semana eu fui fazer uma perícia médica de um processo meu. O juiz me mandou ir num perito de Caxias, sendo que o meu processo é na comarca da capital. Aí, por que isso, né? São questões assim que você se pergunta. Teve processo meu já em que eu tive uma decisão de declínio de competência, tive que recorrer, era juizado especial, ganhei o recurso. A turma disse que, de fato, o processo deveria tramitar aqui. Quando eu fui ver, e na época ainda era físico, né, o processo, quando eu fui ver, tinham remetido o processo para o Rio Grande do Sul. E aí eu perguntei, tá, mas eu ganhei. Ah, sinto muito, doutor. Agora já foi. Eu falei, gente do céu. Aí eu virei para minha cliente à época e falei, olha só, faz o seguinte, constitui um advogado lá no Rio Grande do Sul, porque é mais jogo. Porque até eu trazer esse processo de volta, vão-se lá, sei lá, 10, 15 anos, né? Então, assim, você vê a incompetência e ineficiência do serviço judiciário, e esse projeto de lei queria colocar na conta do cidadão, como se ele fosse o responsável por tudo, querendo criar cláusulas de barreira, inventando conceitos totalmente em aberto, de litigante quanto mais, como se a pessoa que ingressa em juízo, pouco importa a quantidade de vezes que seja, se ela tem o direito, ela tem o direito que eu digo, detém a razão daquele processo, ela vai ser contemplada com uma decisão favorável. E aquele que o direito não lhe assiste, ele vai sofrer a sucumbência. É nesse ponto que se acaba a questão da relação processual. Não cabe ao judiciário ficar criando classificações esdrúxulas e absurdas de litigantes contumazes.
querendo dizer que, não, o cara entrou 15 vezes aqui. Pô, tá, e daí? Eu sofri 15 agressões ao meu direito, eu quero que elas sejam reparadas. Aí o judiciário vai falar, pô, esse cara é muito chato, tá entrando demais aqui, a gente vai começar a criar barreiras para ele não vir mais ao judiciário. Isso é um negócio que não tem cabimento algum. É a mesma coisa que eu chegar e falar, vou parar de fazer lei porque eu acho que tem muita demanda na sociedade e a sociedade está reclamando demais. Vou parar de trabalhar. Pô, isso não existe, né? Sim, ainda mais quando a gente pensa no Judiciário do Rio de Janeiro, porque o Judiciário do Rio de Janeiro, ele é verdadeiramente bizarro, né? O Judiciário do Rio de Janeiro, ele concede aos seus magistrados benefícios, privilégios, regalias que vão muito além daquelas que estão na LOMAN. Né? Para quem não entende esse juridiquês um pouco, tem lá a Lei Orgânica da Magistratura, uma lei de 1979, estabelece lá algumas questões e algumas garantias, alguns benefícios, enfim, que aí toda a magistratura possui, mas cada estado da União, cada estado federado tem ali a sua competência para atribuir alguns benesses, né, algumas regalias, alguns privilégios à sua magistratura local. Quando comparado o Rio de Janeiro com outros estados, a magistratura fluminense ela recebe, né, um quinhão muito superior ao que nós temos em outros estados, muitas das vezes até em condições econômicas melhores do que a do Rio de Janeiro. Né? De modo que parabenizo aí a tua iniciativa, uma luta aguerrida, né? E eu acredito até que essas iniciativas deveriam ir além, porque cabe, né, tamanha a desordem no judiciário do Rio de Janeiro, caberia numa próxima legislatura, eventualmente, se discutir uma CPI do judiciário fluminense. Né? Eu queria botar, né? Inclusive uma CPI que investigasse a fundo, né, coisas que são, digamos assim, ditas, né, do judiciário. O Sérgio Cabral, por exemplo, por delatores. Exatamente. Tem muita coisa aí para ser investigada. Quando a gente passa ali na Antônio Carlos, ali já, né, quase 1º de março ali, o odor é forte. Né? Ali a gente precisa de investigação. Não precisa ser tão recente não, tá? Você tem uma investigação no CNJ de falências, de massas falidas que tramitam aqui no Rio de Janeiro já há alguns anos e que são verdadeiros poços para sacanagem. Assim, o que tem de filho de ministro, filho de juiz, desembargador, que fica literalmente milionário, esvaziando falência no estado do Rio de Janeiro, não está no gibi. É muita gente. Então, você tem lá uma investigação no CNJ que corre desde 2000 e recente, né? Acho que ela começou lá por volta de 2005, algo por aí. Até hoje não resultou em nada. Aí você vê também a rachadinha do judiciário. O que é? Se a gente tem a rachadinha aqui no parlamento, mas o judiciário tem a sua rachadinha, que é aquele conluio entre juiz, peritos, síndicos, administradores, em que o juiz arbitra um honorário absurdo e uma parte desse dinheiro fica no bolso do magistrado. Tanto é que a gente teve um juiz recentemente preso, não sei nem se ele foi preso, né? Porque juiz ser preso é muito difícil. Por mais que ele seja o maior vagabundo da face da terra, mas é muito difícil você ver juiz ser preso. Mas ele, não sei se ele foi afastado, o que houve, mas ele foi comprovado o esquema de rachadinha dele com os peritos da vara dele, então, da comarca, né? Então, assim, você vê que, obviamente, que você tem. A maioria dos juízes são corretas, correta, a maioria é correta, é muito aguerrida no seu ofício. Alguns não gostam muito de trabalhar, mas você tem aquelas maçãs podres que, além de não gostar de trabalhar, gostam de enriquecer ilicitamente com a sua função pública. E a gente tem isso em todo lugar, né? Sempre bom deixar claro. Só que no caso do parlamento, do executivo, você vê imprensa batendo, você vê
investigando, o Porsche de alguém precisa pegar um piano e botar dentro da sala de casa. Precisa chegar a esse absurdo. Não bastou e eu estou fazendo analogia com. Estou mencionando o caso do Ike Batista, em que aquele juiz estava sendo investigado por roubar euro e dólar dos cofres da vara, da sua vara, e o malandro não estava sendo investigado. Ele precisou pegar o carro do cara para poder sofrer uma sanção por parte do TRF. Isso é uma vergonha, assim, é uma coisa que causa muita indignação. Você ver que existem criminosos que possuem um privilégio institucional para ficar ali praticando seus crimes. Isso é inaceitável. E pouco me importa se é juiz, promotor, deputado, governador, cometeu crime, é vagabundo, tem que ser preso e tem que ser investigado e preso, né? Sim, você veja, enfim, exerço a advocacia há quase 30 anos. Hoje é uma coisa absolutamente corriqueira, porque antes havia ainda algum respeito, mas hoje é uma coisa absolutamente corriqueira. Você chega ao fórum para despachar, ser atendido hoje por um magistrado é quase uma missão impossível, né? Primeiro, ele não está em home office. Agora, em algumas varas, a coisa já é tão descarada que o próprio funcionário da vara diz assim: não, ele não atende advogado. Já está nesse nível. Quer dizer, surreal, né? o desrespeito, a disfarçatez, né, já está num grau de tamanha degeneração que o próprio funcionário da vara já diz assim: não adianta, o magistrado não vai lhe atender. Como assim não vai atender? O que é isso, né? É porque infelizmente, uma cultura cretina aqui no Brasil, em que juízes são excelências, quando na verdade eles são prestadores de serviço jurisdicional. Eles são como qualquer outro prestador de serviço, qualquer outro agente público que presta um serviço público, eles são apenas mais um. Sim, uma função extremamente essencial e importante. Mas eles têm que se encarar não como excelência, mas como um prestador de serviço jurisdicional. E me desculpe, muita gente ali não presta um bom serviço jurisdicional. E novamente, infelizmente, você não tem um controle ativo, ou que não gostam de trabalhar, ou então que são criminosos. Infelizmente, a gente tem um sistema de regulação institucional dos magistrados muito péssimo. Ele é péssimo. Isso se estende às carreiras jurídicas de Estado. Você vê lá também promotor que não recebe advogado, você vê defensor que não recebe parte. Eu outro dia falei em plenário. Hoje um defensor público aqui do Rio de Janeiro deve estar ganhando uns 25 mil reais. A gente que é da advocacia sabe quanto que um advogado tem que penar para ter uma remuneração de 25 mil. Especialmente aquele que está com um ano de carreira. Hoje você vê advogado ganhando 2 mil reais. Então, um defensor público que ganha lá 25 mil reais por mês, se fosse um advogado, o cliente dele ia poder ligar 3 horas da manhã para resolver algum problema e o cara ia atender com muito bom grado, assim. O cara tá me pagando 25 mil reais por mês. Eu não vou atender ele, eu não sou maluco, né? Com toda senão o cliente vai embora para pagar outro. Com toda a simpatia, com toda a simpatia. Pois é, liga 3 horas da manhã, vou lá te tirar da delegação, seja lá do que você fez. Mas o cara vai lá resolver o problema do cliente. Agora, você tem casos de defensores que também não recebem parte. Quem atende é o secretário da defensoria. Você não vê as carreiras jurídicas, elas tão cebosas, vamos dizer assim, em que você perde totalmente o referencial. E aí um magistrado acha que pode não receber advogado, um promotor acha que pode não receber advogado, um defensor acha que pode não receber o mais pobre. E a gente fica nessa, e nada muda. Infelizmente, quem deveria fazer o contrapeso, né, dentro da República em relação ao judiciário é o legislativo. Mas a gente tem um legislativo, infelizmente, acovardado
perante o judiciário, perante o Ministério Público, seja lá pelo motivo que for, seja porque está devendo o parlamentar ou então porque ele não quer arrumar problema. Eu já ouvi aqui, falou, pode precisar deles. E aí? Eu falei, meu amigo, eu não vou precisar deles, não. Eu não sou vagabundo, não faço nada de errado. Eu prezo por princípios republicanos, então não tenho rabo preso com ninguém. É por isso que eu sou muito crítico ao serviço judiciário e crítico de uma forma construtiva. Porque eu adoraria ter um bom serviço, uma boa prestação de serviço judiciário. Que quando eu encontrasse um juiz que não é competente, que ele sofresse a sanção administrativa que deve sofrer, e não ficar lá garantido na sua vitaliciedade e prestando um péssimo serviço para a população. E além disso, uma coisa que é estarrecedora no nosso judiciário é o fato de que a quantidade colossal de magistrados que se dedicam à atividade acadêmica, né? Aí você vê o sujeito em seminário não sei aonde, palestra não sei aonde, dá 40 horas de aula na faculdade X, mais 40 na Y, mais 40 na Z, dá aula em tudo que é possível. E olha que isso aí nem é o pior, hein, ô Mesomo? O problema não, é quando o filho é dono de escritório de advocacia, isso aí é pior ainda. Sim. Aí eu não vou nem entrar nessa seara. Eu estou ainda na barreira digamos assim, na fronteira da legalidade. Na fronteira da legalidade. Mas parabéns por essa luta, acho que uma luta extremamente importante. Você vê comparativamente em São Paulo, por exemplo, a questão das custas, né? Em São Paulo você recolhe 2%, mas recolhe 1% na propositura da ação e o outro 1% caso venha a ocorrer apelação. Né? Caso venha a ocorrer apelação. Enquanto que aqui, enfim, pelo amor de Deus, o acesso ao judiciário se torna muito dificultoso e a classe média, principalmente, como você bem lembrou, fica numa situação muito difícil, porque ela não consegue ser atendida na defensoria pública, mas, ao mesmo tempo, tem muita dificuldade de arcar com as custas, porque o Rio de Janeiro é um dos estados que menos concede gratuidade de justiça. Para que se consiga uma gratuidade de justiça aqui, é algo... são situações absurdamente raras. Excepcionais, né? Então, quer dizer, inclusive já existem processos no CNJ, mas que não redundaram em nada, onde o CNJ simplesmente advertiu o Tribunal do Rio de Janeiro que ele não estava concedendo a gratuidade de justiça nos moldes daquilo que determina a legislação, e ficou por isso mesmo. E uma coisa assim que é sempre bom a gente lembrar que o Código de Processo Civil, ele na verdade, ele é muito claro, ele antecipa o recebimento de uma pessoa que muitas vezes nem é a real devedora das custas processuais, que a sucumbência ao final do processo, ela permite a cobrança indevida antecipada por parte do judiciário, e que, na minha opinião, é um absurdo. Porque você tem casos, inúmeros casos, em que, por conta da morosidade do judiciário, perde-se o endereço da parte sucumbente, ou seja, a pessoa muda, vai para outro estado, e isso decorre por conta da morosidade do judiciário. E quem fica com a conta na mão é a parte vencedora. Eu inclusive, se algum dia eu for para Brasília, eu vou propor que a parte que não conseguir, ao final do processo, encontrar a parte sucumbente, o judiciário vai ter que ressarcir esse dinheiro para quem antecipou, e aí ele que jogue na dívida ativa e vai cobrar esse crédito tributário. Porque, na verdade, os custos processuais nada mais são do que um crédito tributário a partir do momento que ele não é pago. E se eu antecipei, o judiciário tem que me devolver, porque a partir do momento que ocorre a sucumbência, ele não pode transferir o ônus da sucumbência também para a parte vencedora em relação às custas. O correto seria, a partir do momento que o judiciário sabe quem é o real devedor, ele que cobre quem está lhe devendo, e não o autor que foi obrigado a antecipar umas custas que não lhe pertencia. Então, eu sou muito crítico à lógica arrecadatória das custas processuais,
conta disso, porque, via de regra, eles recolhem de quem não é o real devedor. E mudando um pouquinho do nosso assunto, me conta uma coisa boa, como é que é essa questão aí da Zona Franca no centro? Ah, bom, foi uma excelente vitória, né? Acho que ainda é uma meia vitória, porque a gente tem que trabalhar agora pela sanção do governador e, posteriormente, aí é que é o mais difícil, a regulamentação por parte da Secretaria de Fazenda, que aí às vezes fica lá um tempo até eles conseguirem regulamentar. E é uma batalha. Eu já tive algumas leis que foram aprovadas, por exemplo, a gente aprovou o fim da substituição tributária para o setor cervejeiro. E aí ficou, eu falava com o secretário de Fazenda, eu falava, secretário, cadê a regulamentação? O povo está precisando disso para dar entrada, não sei o quê. Aí ele falava, não, daqui a uma semana vai sair. Essa uma semana demorou 5 meses. Mas saiu. O importante é que saiu, as pessoas estão se beneficiando. E agora a gente vai nessa luta aí. Mas qual que foi a ideia, né? Muito sensível à realidade do centro da cidade, que há anos vem sendo prejudicado por conta da ação e da omissão do Estado, e aí eu digo Estado, município e Estado, federação. Bom, o Estado largou o policiamento durante muitos anos, agora voltou com policiamento por meio de segurança presente, então as coisas estão melhorando quanto a isso, mas aí você pega o município, obra do VLT que faliu um monte de gente, a desordem urbana aqui do centro é muito grande, mas fazendo também justiça. Já conversei com o subprefeito aqui do centro. Ele já está, ele tem alguma estratégia ali de criar pontos de referência, de excelência de ordem urbana. Então as coisas estão caminhando, mas fato é também que a pandemia veio para dar aquele golpe final para muita gente. E aí também culpa do Eduardo Paes, que restringiu muita coisa, proibiu as pessoas de saírem de casa, de garantir o seu direito ao trabalho e à sobrevivência. E isso foi uma ação deliberada do prefeito, que restringiu porque quis. Agora parece que a prefeitura está sensível com o tema, participou também dos debates. Eu apresentei um projeto que foi emendado e só eu fui autor de 5 emendas, por conta de um diálogo com a prefeitura. E a gente sofreu resistência no início, eu defendi a constitucionalidade do incentivo regional, tinha deputado aqui que jurava, deputados experientes, tá? Que juravam que não era possível o incentivo regional. Aí eu falei da Zona Franca, na audiência pública, a própria prefeitura chegou, não, pô, óbvio que é possível o incentivo regional. A gente, inclusive, tem a lei do Porto, em que a gente concede um incentivo para o setor de tecnologia menor na região do Porto. E aí, finalmente, os deputados lá se convenceram que eu estava argumentando corretamente sobre a constitucionalidade do projeto. Mas aí também, depois que o filho ficou bonito, todo mundo quer ser pai, né? Acho isso legal. Mas eu não me preocupo com isso, não. Só acho engraçado. Porque assim, quem era contra pediu para ser coautor depois. E aí, enfim... Mas eu defendo que o que importa, para mim pouco importa, obviamente que o reconhecimento todo mundo fica feliz, mas o que me importa em última instância é que a gente consiga trazer proposições que melhorem a vida das pessoas. Então eu abri para coautoria, todo mundo agora é coautor, e eu fico muito feliz com isso, porque é uma ideia que nasceu lá, obviamente que não nasceu da minha cabeça, veio por conta de uma demanda da sociedade, ou seja, de empreendedores do centro da cidade, que estão desesperados, sobrevivendo aí há anos, e só que aí, obviamente, que a gente transformou aquela demanda em algo técnico, num projeto de lei que fazia sentido. E aqui no parlamento ele também foi aperfeiçoado, não foram só ideias ruins, não. Teve muita contribuição boa, e aí é por isso que foi um trabalho que não foi nem feito a 4 mãos, foi feito a dezenas de mãos, com a ajuda do parlamento, e a gente chegou num texto final, né, num projeto aprovado, numa lei, que inclusive a minha redução era para chegar a 12% do ICMS, que a gente tomou como referência a alíquota interestadual. Mas aí o governo veio na audiência pública e falou, não, vamos tentar 4, equiparando a bar e restaurante. Eu falei, para mim tá ótimo,
Quanto menos imposto, melhor. Ou seja, então, a partir do diálogo, a partir do debate, a gente conseguiu chegar num projeto melhor até do que aquele que eu propus. Isso foi muito legal. Você participar desse processo todo foi muito legal. Uhum. E conta um pouquinho para a gente, essa é a sua primeira legislatura, né? Isso. E é uma legislatura que está no final do quarto ano, né? Resumidamente, você, claro, teve expectativas em relação a essa legislatura e, ao mesmo tempo, surpresas, desencantos, quer dizer, pontos positivos e pontos negativos do ser parlamentar. Eu queria que você me resumisse assim, o que você esperava em termos de o que seria um exercício de mandato e o que a realidade te mostrou em relação ao exercício de um mandato. E quais, digamos assim, os pontos que te trouxeram mais satisfação nessa caminhada ao longo aí desses 4 anos na LERJ. Uhum. Mas eu não sou muito de me preocupar por antecipação e eu acho que a frustração ela está muito mais direta, mais ligada a uma falsa expectativa do que qualquer coisa. E eu sou muito assim, na minha vida inteira eu sempre tive uma filosofia de não me preocupar por antecipar, aliás, preocupar-se, se ocupar-se de forma premeditada e por antecipação. Eu não tenho esse hábito, eu gosto de trabalhar com a realidade. Surgiu um problema, a gente vai lá e resolve, não fica se lamentando também. Então, assim, eu nunca tive ilusões e falsas expectativas com o parlamento. Inclusive, tive surpresas muito agradáveis. Eu vi que o parlamento ele não é só aquele monte de coisa ruim. Uma coisa que eu aprendi é que o parlamento ele é extremamente representativo. Se isso é bom, a gente não sabe. Eu acho que se a pessoa é muito crítica com a realidade do parlamento, a gente precisa começar a olhar para a qualidade do voto. Porque tem muita gente, ninguém aqui chegou de paraquedas. Quem é deputado, quem está deputado, ou quem está senador, ou quem está vereador, não chegou aqui de paraquedas. Precisou muita gente apertar confirma. Então, se as pessoas têm crítica à representatividade, a gente precisa começar a olhar a causa disso, que é o voto. Então, eu trabalho sempre, eu entendo que o político ele é um prestador de serviço. Ele legisla com base naquilo que ele defende, ele tem a obrigação de fiscalizar o orçamento orçamento dos órgãos autônomos e também dos poderes. Então, eu sou fiscal orçamentário do Judiciário, ainda que ele não concorde comigo. Sou fiscal orçamentário do Ministério Público, ainda que ele não concorde. Mas sou fiscal orçamentário da Pré-Lerj e também do Executivo. Em contrapartida, e ainda mais, o Executivo eu fiscalizo também a sua atividade fim. Eu tenho a obrigação de informar melhor a população, porque mal ou bem eu tenho acesso a informação, às vezes, muito mais qualificada do que dos meios de comunicação, e também eu sou pago para sentar à mesa para dialogar com aquela pessoa que o meu eleitor não teria estômago. Então, eu não sou o tipo de parlamentar, obviamente que eu sou muito incisivo com os meus princípios e valores, com aquela ideologia que eu defendo, eu sou liberal, eu entendo que o Estado ele mais prejudica do que ajuda, e eu defendo muito isso. Mas eu não fecho as portas, eu posso odiar o CPF do deputado ou da deputada, mas eu sou obrigado, por princípio funcional, a dialogar com essa pessoa para tentar achar o melhor denominador comum. Eu costumo dizer que muita gente fala, né? Ah, não, a política é a arte de encontrar consenso diante do dissenso. Eu digo que a política é a arte de deixar todo mundo puto, porque você apresenta uma coisa, a outra pessoa não quer aquilo, a gente vai dialogar, vai chegar num texto que não vai agradar nenhum dos dois, e você ainda vai tomar porrada do teu eleitor porque não aprovou aquilo que ele queria. Então, assim, fica todo mundo puto na vida. Mas, enfim, a gente vai caminhando. Eu tive uma surpresa muito legal aqui no parlamento, porque eu vi pessoas aguerridas que quem tem ideias que eu não concordo, você tem aquele político vagabundo mesmo, que está aqui só por questões pessoais, para se dar bem, para roubar, para
enfim, para terminar o próximo 4 anos, se reeleger e continuar metendo dinheiro no bolso de forma ilegal. Mas você tem muita gente que tem ideias que eu não concordo, que eu acho péssimas, mas que são corretos, que você vê que eles acreditam naquilo. Às vezes isso é até pior do que o vagabundo, porque o vagabundo aparece no plenário, não quer debater, não quer nada. Mas o cara que acredita na ideia errada, ele defende aquilo com unhas e dentes e às vezes atrapalha ideias boas de prosperarem. E tem muita gente ali que está trabalhando para que o Estado melhore, né, a sua relação com o cidadão, enfim, e que a gente consiga finalmente chegar no Brasil do futuro, né, o país do futuro. E no caso do Rio de Janeiro, um Estado que já há anos vem sofrendo com a sua política. Por óbvio, a gente é o estado mais prejudicado pelo Pacto Federativo que nós temos, mas o Rio de Janeiro também foi muito competente na sua descida ao fundo do poço. A gente muito mal ao longo dos anos, está melhorando, eu acredito, as coisas estão. O processo de fiscalização dos corruptos vem melhorando, tanto é que a gente chutou o último governador, e eu falo com propriedade porque eu julguei ele, eu proferi o 7º voto que condenou o governador impeachado, mas algo que não era nunca sonhado na história do Rio de Janeiro. Cabral demorou lá quase 8 anos para sofrer o primeiro processo criminal. Então, a gente está melhorando. Eu sempre ressalto isso também, você observa uma questão que eu acho muito importante. Veja que os esquemas no Rio de Janeiro, eles estavam tão arraigados, eram tão tentaculares, tão profundos, que precisou vir uma operação da Polícia Federal e do Judiciário Federal de fora do Rio de Janeiro para atingir o Sérgio Cabral. Porque as forças aqui, tanto do Ministério Público, quanto da Alerj, quanto policiais, não tinham a capacidade para as investigações, os inquéritos e as respectivas ações para derrubar o Sérgio Cabral. De modo que capacidade hoje as questões... tinha, Mesomo, capacidade tinha, só que estava todo mundo em conluio. A gente teve é bom lembrar que a gente teve um procurador-geral de justiça preso. Sim. A gente tem desembargadores denunciados, mas que infelizmente ainda não estão presos, e talvez nem nunca sejam, mas que estavam em conluio com o governo corrupto do Sérgio Cabral. A máquina toda... E a Alerj junto. O Sérgio Cabral ele conseguiu montar uma estrutura absolutamente tentacular. Sim. Que capturou agentes importantes do Ministério Público, do Judiciário, da Alerj e de segmentos da polícia. Quer dizer, então, foi uma estrutura brutalmente corrupta, e daí porque eu ressalto, quer dizer, a situação era tão grave, que precisou uma operação de fora do Rio, porque teve que vir da Lava Jato para o Rio, porque no Rio não se conseguiu contrapor isso. Mas eu sei que você já mencionou que tem o compromisso, e eu não quero te perder mais, eu só quero concluir esse nosso papo aí, perguntando para você, já que nos avizinhamos de uma eleição, como é que estão os teus planos para o futuro? Você agora está no Podemos, né? Você tem pretensões de reeleição à Alerj, ou os teus planos são outros? Você poderia, digamos assim, contar o que é possível para a gente nesse momento? Claro, claro. Assim, desde que eu concorri em 2016 para vereador, eu encontrei uma vocação que eu nunca imaginei que teria. Não tenho família na política, nunca tive muito contato com a política. Mas aí na época lá de Partido Novo, que foi quando a gente se conheceu, eu comecei a militar na política. Em 2016 eu concorri para ver se eu gostava disso realmente, porque participar da política é uma coisa, estar na vida pública é outra completamente diferente, e eu entendo que é algo vocacionado. As pessoas deveriam entrar para a vida pública por questões de vocação. Aliás, por serviço público em geral, deveria ser algo vocacionado, e não para se buscar estabilidade, privilégios, etc. Mas aí eu encontrei essa vocação, tenho muito orgulho de ser deputado, de estar deputado. Não chamo ninguém de excelência, acho que
rechaço totalmente quando alguém quer me chamar de excelência, mas eu tenho muito orgulho do deputado. Quando me chamam de deputado, isso me traz muito orgulho. E, obviamente, que eu encontrei essa vocação e pretendo passar o resto aí, enquanto eu tiver ânimo, vontade de tentar mudar alguma coisa, eu pretendo passar na política. Então, não tem o menor problema em dizer que eu tenho ambições públicas, né? Ambições políticas, e que eu falo para todo mundo. Eu tenho o sonho de ser deputado federal, tenho o sonho de ser senador da República, não tenho o menor sonho em ser presidente ou governador, quero passar longe do executivo. Encontrei minha vocação no parlamento, obviamente que eu nunca diga nunca, né? Eventualmente isso pode mudar. O Alexandre de hoje não é o Alexandre de ontem, deixando de a menor pretensão de ir para o executivo. Eu gosto muito do parlamento, eu gosto muito de ser parlamentar, o espaço que a gente tem para defender ideias, para ser um agente de mudança, e hoje eu sou pré-candidato ao Congresso Nacional para deputado federal. Meu sonho é um dia seguir os passos de Roberto Campos. Mas, obviamente, que esse sonho ele depende da anuência do cidadão fluminense. Então, a gente tem que prestar um bom trabalho para poder pedir emprego de 4 em 4 anos e torcer para que o nosso esforço, a nossa dedicação seja reconhecida aí pelo povo do estado do Rio de Janeiro. E só para não deixar em branco, Mesão, eu quero te dar os parabéns, que eu sei que você está nessa luta aí da candidatura independente. Eu defendo muito essa ideia. Acho importante a gente ter o partido político, não essas legendas que a gente tem hoje, mas agremiações que giram em torno de ideias e valores é algo importante, por conta da quantidade absurda de dinheiro público, espaço para sacanagem que a gente sabe que tem. Nós temos meras agremiações, a imensa maioria delas, mas eu acho que a gente deveria sim fortalecer as instituições partidárias para que elas representem verdadeiramente ideias e valores. Mas isso é uma utopia. Então, enquanto a gente não alcança essa utopia, que a gente tenha candidaturas independentes, porque é um princípio básico da democracia e da liberdade, né? Que pessoas tenham o direito de concorrer a cargos públicos. Outro dia eu estava lendo uma tese até interessante, né? De repente, o modelo ideal da democracia representativa deveria ser eleição por executivo, em que a sociedade elege um administrador, eleição para os cargos de interpretação maior da lei, porque você precisa também conhecer a ideologia de quem está julgando, obviamente que não pode desconsiderar a capacidade técnica, e de repente para o parlamento, acho que um modelo de sorteio poderia funcionar. Imagina, você quer concorrer a um cargo público? Se inscreva numa lista, sorteie um nome, e aí essa pessoa vai ficar lá por 4 anos representando a população. É provável que a gente tenha algo melhor do que a gente tem hoje, tá? Talvez, talvez. É provável. É provável. Então, mas enfim. Se você gosta da questão, apoia a causa das candidaturas independentes, eu vou te fazer uma sugestão, que repitamos na Alerj aquilo que a Janaína Pascoal fez lá na Alesp. Há algum tempo atrás, a Janaína Pascoal me convidou, e convidou também alguns outros nomes, e promoveu uma audiência pública na Alesp. Isso foi televisionado, inclusive, pela TV Alesp, e fizemos um debate sobre candidaturas independentes lá na Alesp. Foi muito interessante, foi muito bacana. E o vereador, aquele vereador também, eu gosto muito das posições dele, que foi também do Partido Novo, o Holliday. Né? Sim, ele está no Partido. Acho que ele ainda está no Novo, né? Tá no Novo. Está no Novo, né? Ele também, na Câmara de Vereadores de São Paulo, organizou lá um debate sobre isso. Fizemos, porque a despeito de não serem temas municipais ou estaduais, mas foi o fomento do debate dessa ideia. Claro. E foi uma questão bastante interessante. Então, lanço aí a semente dessa proposta. Olha, adorei a ideia. Pensa nisso e vamos repetir aqui no Rio o que eles lá em São Paulo já fizeram. A gente já fez 2 eventos quem lá sabe,
A gente está no ano de eleição, faltando aí alguns poucos meses para a eleição. Quem sabe a gente não faz essa audiência pública lá na Câmara dos Deputados? Pode ser também, pode ser também. Quem sabe? Quem Tá sabe? certo. Parabéns, muito obrigado por você disponibilizar esse Agradeço. tempo. E qualquer hora eu passo lá no gabinete para a gente tomar um café. Tá bom? Por favor, o gabinete está de portas abertas. Quem quiser vir, você é mais do que um convidado especial. Gosto muito de você, do seu trabalho. E o gabinete está de portas abertas para você e para todo mundo, né? Afinal de contas, essa aqui é a casa do povo. Entre sem bater, será muito bem-vindo. Tá joia. Forte abraço, seu nome. Obrigado. Bom evento lá. Um abraço, meu querido. Tchau, Tchau, tchau. tchau.